Cordiais saudações, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson, técnico da Masmastec. O aparelho em questão é um Poco X3 Pro, no caso é um celular que já passou por uma assistência, certo? Então, antes da gente começar aqui a falar a respeito do aparelho, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, certo? E também nos acompanhar no Instagram, fortalecer o nosso trabalho. No caso, o aparelho já foi passado por outra assistência. A questão do aparelho do Poco X3 Pro, no mundo da manutenção, né, e nos usuários também, já está bem claro que ele tem um problema de solda relacionado à CPU, e esse problema de solda acarreta vários sintomas, né? O aparelho entra em DL, ele desliga do nada, reinicia, trava no primeiro logo, tela branca, artefatos na tela, mas é bem raro isso também, certo? Então todos esses sintomas são de CPU, a gente considera isso que já está amplamente divulgado, mas infelizmente, né, a gente tem um problema de prestação de serviço. No caso, esse celular ele passou por outra assistência e foi realizado procedimentos aleatórios na placa, né? A gente fala que é um procedimento aleatório porque não dá para estabelecer raciocínio lógico no que foi feito no celular. Então a gente vai mostrar como são essas duas placas. Então essa placa aqui, certo? É uma placa que já foi manipulada. Então a gente observa corte de blindagem, né? Aqui já foi removido a fita metálica. E essa daqui é uma placa que não foi manipulada, né? Então esse é o aspecto dela. Então do outro lado, aqui tinha-se uma blindagem também, já não tem mais. E essa é uma placa que não foi manipulada, né? Então a gente observa aí o aspecto das duas placas, a diferença. Então a gente vai analisar no microscópio, atentando-se para o fato, né, de que como essa placa ela foi manipulada de forma inadequada. Então, por exemplo, mesmo que a gente consiga fazer o celular ligar, ele ainda pode manifestar diversas falhas, certo? Isso por quê? Porque é um padrão de manutenção que foi realizado aqui, certo? O padrão de manutenção, o processo que foi realizado aqui, ele implica, na maioria das vezes, em vários outros defeitos no equipamento. Então, pessoal, atente-se, né, ao local onde vai deixar o seu aparelho para realizar a manutenção. Sempre verifique nota no Google, a vertente da empresa, que tipo de especialização esse local tem, para não ocorrer esse tipo de coisa aqui. Então, a gente olha aqui a placa agora no microscópio para ter uma noção maior, né? Então, vamos lá. Isso daqui é muito comum, placa repleta de fluxo. Infelizmente, o pessoal não tem uma cultura aí de deixar a placa limpa depois de procedimento, né? Então vamos assim, o lojista lá, o técnico que fez manutenção nessa placa aqui, ele precisava ter deixado a placa suja? Não, ele não precisava ter feito isso, ele poderia ter limpado a placa. Mas é um modus operandi, né, da maioria das assistências aí, esse tipo de procedimento, né? Corta tudo quanto é tipo de blindagem, aquece a placa por todos os lugares, é fluxo para tudo quanto é lado, né? Então esse é o padrão. Então a placa, a blindagem já foi cortada aqui, né? Não tem muito sentido. Aqui é apenas um amplificador de áudio. Aqui tem um PMIC e aqui tem outro. Né? E também, pessoal, a questão é, assim, o corte dessa blindagem aqui ele não implica em muitos problemas no celular, certo? Não vai implicar em problema algum, sinceramente, o corte da blindagem. A questão é que isso é desnecessário, entendeu? Na maioria das vezes, isso é desnecessário. E quando um serviço desnecessário é feito na placa, então a gente a gente consegue traçar o perfil do manutentor dessa placa aqui. Então, do outro lado, como a gente informou, né? Então aqui a gente tem um codec de áudio, e a gente já pode ver que, por exemplo, tem um trinco no codec de áudio. Certo? O trinco está bem aqui. Talvez não implique em nada, mas é bem provável que dê problema na questão desse codec aqui. Então, por exemplo, é mais um componente que a gente vai ter que trocar. E isso, óbvio, que tem um custo. Então, o processador aqui na assistência que esse aparelho passou, né, eles já removeram esse processador e já foi feito o reballing dele, certo? E a memória igualmente. Então, já removeram essa memória e também realizaram o reballing dela. Então vamos analisar algumas coisas aqui. Primeiro, pelo modus operandi, né, pela forma como essa placa se encontra, o que eu espero? Antes mesmo de tirar alguns componentes, né, de começar o procedimento padrão, o que eu espero encontrar aqui? Então vamos lá. Aqui a gente tem o processador no centro da imagem.
E o que provavelmente a gente vai encontrar aqui? Provavelmente a CPU do celular deve estar riscada. Embaixo da CPU tem 4 capacitores. Provavelmente tem capacitor trincado ou capacitor ausente. Na placa, provavelmente ela também está riscada. Talvez esteja faltando pad. Talvez já esteja com máscara ali, né? Porque o pessoal às vezes esfrega a malha e danifica. Tá, então a questão da CPU, eu espero essas coisas, né? Eu espero esse tipo de ação, eu espero esse resultado em decorrência das evidências que a gente tem aqui na placa, certo? Mas antes de tirar a CPU, a gente precisa tirar a memória. E por que a gente precisa tirar a memória? Aqui é uma memória UFS, essa memória UFS ela é muito sensível, certo? Então você tem que tirar uma temperatura adequada, de uma estratégia adequada, porque senão essa memória ela morre. A gente já sabe disso, né? Então é uma memória muito sensível. Então, para a gente poder seguir com o processo de manutenção, né, como a memória ela tem uma paridade com o processador, isso o que significa? Se a memória estiver danificada, essa placa não tem mais o que ser feito. Tá? Por enquanto, não se tem solução para esse tipo de problema, né? Onde a memória do aparelho é danificada, porque ela tem uma paridade com a CPU. Então, se você troca a memória, o celular já não vai ligar mais, né? Ele tem uma paridade ali que está no RPMB e não vai ligar mais, né? Não, por enquanto não tem solução para isso. Pode ser que ao longo dos anos apareça alguma solução, mas no momento não tem. Então, o que a gente faz? A gente tira a memória e analisa na box. Se a box fizer a leitura da memória, então significa que a memória está ok e a gente pode dar continuidade. Se a box não ler a memória, a gente para a manutenção por aqui, porque em decorrência de tudo que foi feito na placa, é bem provável que tenha danificado a memória. Então vamos lá, se eu faço o reborn da CPU certinho, do jeito que deveria ser feito, e eu não analiso a memória antes, eu perdi todo o meu trabalho nesse aparelho. Por quê? Porque a memória já estava morta em decorrência do procedimento que foi feito aqui, certo? Então é isso, a gente vai seguir com o processo, né? A gente vai analisar essa memória. Se essa memória estiver ok, a gente dá continuidade. Se ela não estiver ok, a gente para o processo de manutenção por aqui. Certo? Então a gente removeu a memória, ela está aqui, a gente vai colocar na box para fazer a análise dela, para saber se a box consegue fazer a leitura da memória. Então, em primeiro momento, deu uma série de erros na tentativa da leitura. A gente vai tentar alguns procedimentos aqui, porque às vezes esses erros se devem a um problema de conexão, mas é bem provável que a memória esteja ruim mesmo. Bem, como pode notar, eu tentei ler essa memória diversas vezes, certo? Vários procedimentos aqui, ele chegou a ler algumas partições, mas com muito erro, certo? Então, só por uma questão de experiência mesmo, né, da gente observar como é o comportamento, a gente vai remover o processador. A gente remove o processador para a gente analisar como esse processador está. Se tiver tudo ok com o processador, a gente faz o reborn padrão dele e coloca na placa, né? A gente analisa ali o comportamento e depois coloca a memória. Essa memória aqui, assim, eu aposto ali em 90% de que ela não está boa, certo? Mas uma das características aqui é tentar o reparo, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente remove o processador, faz o reborn dele, né? Testa ali, vê se a placa tem condição de start. Se ela tiver condição de start, a gente coloca a memória e a gente vê o que a gente encontra ali, né? Mas na condição que ela está, novamente, o que eu espero, né? No processo de manutenção, você sempre espera algo, né? Você sempre tem uma compreensão de como as coisas estão e você espera algo daquilo, né? Eu acho que isso é natural. Então, depois que for realizado o reborn da CPU, se tiver tudo ok com a placa, não tiver mais nenhum problema, ele vai ser reconhecido DL. Quando colocar a memória, pode ser que ele continue sendo reconhecido em modo DL ou que ele trave no primeiro logo da pouco. São essas duas condições que eu espero, certo?
Isso partindo do pressuposto que a placa está ok. Entendeu? Pode ser que ainda tenha um problema antes disso, né? Tem um problema de start na placa ainda. Aí complica mesmo, né? Já não dá para seguir numa condição dessa, porque não é viável. Então tá aí, né? A gente tirou o processador, vamos ver o que a gente enxerga aqui no processador. Esses aqui são os capacitores que eu informei, certo? São 4 capacitores, tem esses dois aqui e esses dois aqui embaixo. Então vamos lá, esse daqui aparentemente está tudo ok. Olha a situação desse capacitor, certo? Tá faltando um pedaço dele, certo? Falta um pedaço do componente, para vocês verem como que é o nível de manutenção por aí. Os outros aqui embaixo parece que está tudo ok. Aqui na CPU também falta um pad, certo? Eu vou analisar para ver se esse pad é NC, qual a condição dele. Falta um pad aqui, certo? Parece que tá ok. Então é isso, né, pessoal? Dá para prever a situação do aparelho pela forma como ele foi manipulada, sabe? Isso é evidente. A gente já tem um certo tempo de experiência, já sabe o que esperar, entendeu? De um celular que foi manipulado, de um celular que foi para outras assistências. É isso que a gente espera, é sempre isso. E a maioria das vezes só é isso que ocorre. É muito difícil uma assistência ela pegar um aparelho, ela vê ali que não tem como fazer, né, não tem especialização, não tem alguma condição para fazer e não danifica o celular do cliente. O que a gente encontra mesmo é uma assistência que não sabe o que fazer e tenta procedimento sem noção nenhuma, procedimento que não faz sentido. Aí encontra esse tipo de coisa aqui. E no caso aqui pra gente, né, é óbvio que a gente sempre vai tentar, né, a gente aprende muito com esses aparelhos que são manipulados. O único problema é que o processo de manutenção para esses celulares é muito custoso. E observem só, o risco da manutenção nesses aparelhos é muito alto. É muito alto. Porque a gente investe todo esse tempo, né? Análise, insumo, equipamento, né? O próprio fato do celular estar na assistência já tem um custo para assistência, certo? Tem a responsabilidade da assistência estar com esse aparelho. E quando o procedimento não dá certo, né? Quando não encontramos a solução para o aparelho, isso é muito ruim para a assistência. Porque apesar de ainda ter um aprendizado ali, né, a gente consegue extrair algumas informações, né, de modus operandi, né, entre outras coisas, essas informações não pagam o processo, não é viável. Tanto é que existem muitas assistências por aí que não realizam manutenção em aparelhos manipulados devido a essas condições, né? Normalmente, um aparelho manipulado, a situação dele costuma ser caótica, porque como informado, normalmente, né, o que a gente observa é que não tem raciocínio lógico por trás dos procedimentos. Então, se não tem um raciocínio lógico, se não tem um sentido nas coisas, simplesmente são procedimentos aleatórios para a gente descobrir, né, o que foi feito no celular ali. Isso é muito difícil. Então, o que a gente encontrou aqui? Encontramos capacitores trincados, certo? Faltando o pad do processador. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é aqui a questão. Então, eu até pensei que esse pad fosse um pad NC, né? Que é Not Connected, né? Que não tem conexão nenhuma. Só que se a gente analisar aqui, a gente consegue ver uma linha, certo? Que ia até esse pad, né? Então, tem essa linha aqui, ó. Ponto de conexão aqui, ele vem até aqui e vem até o pad. Então, a gente vai ter que reconstruir esse pad da CPU também. Então, vejam só como a situação é complicada. E tudo isso, né, a forma que a gente trabalha aqui é numa margem de que não pode dar certo muito grande.
Então, depois de todo o processo que a gente fez aqui, né, o reballing da CPU, da memória, da memória UFS, da memória RAM, limpeza da placa, o consumo dele, vamos dizer assim, está o consumo normal, de um aparelho normal, né, que eu vi aqui na fonte, a bateria dele está descarregada, e vamos ver qual é o comportamento do aparelho agora, né, quando a gente coloca para carregar. Né, então a gente vê o Power Z aí. Esse é um consumo padrão de aparelho com bateria descarregada, tá? Então, assim, tá normal esse consumo. Inclusive, ele fica com esse LED branco cintilando, certo? Então dá pra ver aí, vamos deixar um tempo. Sinceramente, eu acho bem provável o aparelho ligar, né? Pelas condições que ele estava. Na box, a memória leu somente parte dela e 2 vezes, só depois a gente não conseguiu mais ler a memória. Então, talvez, por exemplo, se esse aparelho, se ele sair de modo DL, né, se ele não ficar sendo reconhecido somente a porta Qualcomm, talvez ele trave no logo da Apple, certo? Ele ligar é improvável, tá? Ligar é improvável, mas vamos ver. Bem, o consumo dele já caiu bastante, né? Isso daqui não é o consumo característico, né? 0055, né? Não é o padrão. Quando pressiona Power, dá consumo de 0,1. 0,1. No caso é um micro, né? 1 mili. Então agora que ele está com consumo adequado, né? A gente coloca ele novamente para carregar. Então novamente ele está com o valor ok, né? Esse valor mais ou menos com o qual ele carrega quando a bateria está zerada, que é a situação dele aqui, né? A bateria dele está zerada. E vamos ver qual o comportamento, né? Então a gente teve que trocar os 2 PMICs, porque em primeiro momento ele chegou a dar um pico ali de um consumo ok, só que logo em seguida, né, a gente viu aqui no gráfico, que ele, no Power Z, que ele parou de carregar. Então vocês terem noção, né, de como que é esse gráfico. Então tá aí, o aparelho está, pelo menos em primeiro momento, né, ele está iniciando o processo dele de carregamento. Então vamos lá, né? Ele terminou o processo de carga dele aqui, né? Pelo menos o inicial. E esse comportamento, né? Ele é bem característico, né? Então quando o celular está com problema ali, né? Ele está em EDL, então ele carrega, né, dessa forma aqui. Esse daqui é o padrão do Poco X3 Pro. Depois ele sobe, né? Ele faz isso daqui, depois trava nesse consumo de 152 mAh. E aqui praticamente é certeza que esse aparelho está em EDL. Então, esse é o gerenciador de dispositivo, certo? E quando a gente conecta, o aparelho está em Qualcomm, né? Então, isso daqui é característico, né? É comum isso daqui ocorrer. Então, vamos lá, só vamos fazer um resumo de todo o ocorrido aqui, né? Aconteceu bastante coisa. Então é isso, né, pessoal? É aquele negócio, né? A gente já sabe que a prestação de serviço, no geral, ela é bem ruim, certo? É muito trabalho medíocre que se tem. E esse aparelho aqui não fugiu, né? Não foi a exceção, não passou por um lugar onde a pessoa, sei lá, né, não entendesse do assunto, não tivesse esse domínio, essa especialização e falava, não, vou parar por aqui, não. Tinham que mexer no celular inteiro, né? E foi isso, mataram um aparelho, né? Isso aqui é bem característico, acontece bastante. Quando eu vi que a memória dele havia sido trabalhada, né, aquilo foi um raciocínio, né? Vamos verificar a memória dele, porque eu sei que memória UFS ela é extremamente sensível
E se você não tira ela de uma forma adequada, de uma forma segura, certo? Com uma vazão adequada, com a temperatura certa e no local correto, você mata a memória. Entendeu? E, então assim, quando eu vi a placa, certo? Com a blindagem toda cortada, CI trincado, cheia de fluxo, não é razoável eu concluir que removeram essa memória da forma adequada, certo? Com todos esses traços, a minha conclusão é 100% de que removeram a memória e mataram ela. E por que a gente continua? A gente continua porque a gente tem uma margem de erro aí, certo? A box, ela poderia não conseguir lidar com a memória. Ela leu a primeira vez ali, né, parte da memória, não toda, mas leu, certo? E depois disso já não leu, né? Como informado, eu falei ali assim, ó, embaixo do processador tem 4 capacitores. É comum o pessoal arrancar esses capacitores, trincar capacitor, arrancar pad. Dito e feito, né? A gente tirou a CPU e o que tinha lá nos capacitores, capacitor trincado. O que a gente fez? Substituiu os capacitores. Em primeiro momento ele deu o primeiro start de 200 mA e depois já parou, estava dando 0,1, 0,1, 0,1, estava dando um micro, né? Estava dando 1.000, né? E o celular não ligava, né? Então, nesse comportamento, né, na análise que a gente faz, poderia ser um dos dois PMICs. Então, a gente trocou o primeiro PMIC, sem sucesso, trocou o segundo PMIC, o celular deu um consumo de start comum, né? Esse é o consumo que ele dá, ele vai até 230 mA e depois zero, né? Então, esse é o consumo que a gente espera. Aí é o processo de carregar agora, né? No processo de carregar, então, ele tem esse comportamento, né, que a gente apresentou no gráfico. Quando ele está em EDL, quando a memória está morta, né, ele dá um pico lá, vai para 1 ampere, 1,5, carrega um pouquinho, depois cai e entra em EDL e daí não sai mais. Certo? Então vejam só todo o empenho que a gente teve em cima do aparelho. Isso daqui é um custo, certo? Todo esse empenho para concluir, certo? Concluir o quê? Que não valia a pena o reparo nesse equipamento. Entendem? Então, quando a gente observa celular nessas condições, a gente está ajustando isso ainda, mas a gente tende a não pegar, tende a não seguir com esse processo de manutenção, porque é prejuízo para a assistência. Por isso a gente fala, verifique o local onde vai ser levado o seu aparelho, porque isso daqui é corriqueiro, pessoal. Entendeu? Isso daqui é corriqueiro. Essas análises que a gente faz aqui, né, esses dados que a gente tem muita informação que a gente levantou ao longo do tempo, sabe? Essas informações são praticamente únicas, né? São nós que temos essas informações, né? Como a gente lidar com o Poco X3 Pro diariamente, nós temos estudos em cima, né? Porque essa é a nossa vertente, a gente analisa, a gente tenta entender, procurar soluções e vai até onde dá, né? A questão da memória, dele estar em EDL, pessoal, não tem solução no mercado ainda para troca de memória UFS, no caso a memória UFS 3.1, sem condições, pessoal. A questão do RPMB, mesmo que a gente colocasse uma memória nova, Qualcomm precisa da chave. Se não tiver chave, o aparelho não vai startar, entendeu? Fora que uma memória UFS é extremamente cara. Você paga R$400 uma memória UFS, R$300. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, né, todas essas questões aqui, né? E fica a dica, né? Verificar o local onde vai ser levado o equipamento, verificar a nota no Google, a vertente da empresa. É isso.